A gente tem uma pesquisa que mostra que a aprovação do presidente Donald Trump teve o pior índice até o momento. Num dia onde o futuro prefeito de Nova York não é lá um grande amigo, um grande afeto de Donald Trump. Não é um bom dia para Donald Trump essa terça-feira. É verdade, eu não acho que é um bom dia, não é uma boa semana, não é um bom mês. Isso porque ele chega no seu 9º mês com a popularidade em queda livre. A gente está falando de uma pesquisa que foi feita por uma emissora norte-americana, mas também outras que têm sido feitas, como por exemplo do The Economist, por exemplo, mostram que só 39% dos americanos aprovam o governo, enquanto 58% desaprovam. Ou seja, é o pior índice desde que ele voltou para a Casa Branca. É um padrão que se repete, né? Nos 2 mandatos, o Trump ele começou com o país dividido e logo depois ele viu a sua aprovação desabar. Só que agora essa queda ela acaba sendo muito mais rápida e muito mais profunda. E que é resultado direto de promessas econômicas que não foram cumpridas, de um estilo de governo que vive de confronto, vive criando fatos novos, vive atacando a imprensa, vive atacando a justiça, compra a briga com universidades, até mesmo com o setor privado americano. E não é só na economia que essa insatisfação tem crescido. Mesmo em temas que sempre foram o coração do discurso do Trump, como é o caso, por exemplo, do combate à imigração ilegal, segurança, criminalidade, os números eles viraram, porque o Trump ele prometeu também que os salários iriam disparar, que a inflação ia desaparecer, que a classe média ia voltar a prosperar nos Estados Unidos, e tudo que tem sido observado é o contrário, né? É uma guerra comercial que afastou os investidores, é um custo de vida que subiu, é muita gente que acreditou que naquelas promessas que foram feitas, mas que hoje se sentem traídos. Então, é realmente bastante preocupante para ele e, como você mencionou muito bem, com as eleições acontecendo em alguns estados, entre eles na cidade de Nova York também, com as pesquisas mostrando que o favorito a vencer ele é o oposto de tudo aquilo que o Donald Trump representa. Um muçulmano e que deve ter dificuldades financeiras aí se for eleito, que é o favorito hoje, né, para ser o eleito à prefeitura de Nova York. Não deve ter dificuldades em vencer essa eleição. Qual é o nome dele, Urian? Me passaram aqui o nome dele e eu não sei de cor. É o Zoran Mamdani. Não deve ter grandes dificuldades aí para vencer essa eleição. Não, a probabilidade realmente ela é muito alta. Todas as pesquisas colocam ele na frente, ele lidera com folga, né, sobre o Cuomo, e deve ser eleito com propostas que são o oposto de tudo aquilo que o Trump representa. A força dele, eu acho que ela está na clareza das bandeiras, porque ele defende congelar os aluguéis para até 2 milhões de moradores de Nova York, ele fala em criar creches, fala em transporte gratuito, em abrir supermercados subsidiados e fala também em investir pesado em moradia popular. Ele fala também em reforçar a City University de Nova York, cobrar mais impostos das grandes fortunas. Então, ele é assumidamente uma pessoa socialista, mas por outro lado também, né, as coisas não são tão fáceis assim. Ele tem sido criticado também. O The Economist, por exemplo, ele elogiou bastante o carisma dele, a energia dele, mas deixou um alerta de que por trás de todo esse entusiasmo tem um perigo de uma certa nostalgia política, dizendo que ele quer reviver uma Nova York idealizada, como foram ali nos anos 60, 70, né, com forte presença do Estado, com sindicatos bem fortes, influentes também, com serviços públicos bastante acessíveis. E é curioso que o The Economist ele acabou até fez um paralelo que eu gostei bastante com aquela promessa do Donald Trump, que se o Donald Trump, por um lado, ele fala em fazer America Great, Make America Great Again, misturei aqui inglês e português agora. Por outro lado, o Mamdani ele promete a mesma coisa para Nova York, mas existe essa crítica que é feita a ele de que as contas não fecham. Ele quer gastar muita coisa
quer gastar muito dinheiro, muitos recursos para algo que no médio, no longo prazo pode se tornar insustentável. Ele também, Neila, ele tem sido visto com muito ceticismo e muita desconfiança por parte de democratas de outras partes dos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque o Partido Democrata, ele não é aquilo que o Donald Trump pinta, né? Na sua base, ele não é a esquerda, ele está mais à esquerda do que o Partido Republicano, mas ele não é uma esquerda como a gente conhece uma esquerda aqui no Brasil, por exemplo. Mas o Mamdani, sim, ele é declaradamente socialista. E isso tem assustado democratas de outras partes dos Estados Unidos, porque eles têm o receio de que o Partido Democrata ele vai passar a ser representado principalmente pelas propostas dele, que podem até ser populares em Nova York, mas não vão ser bem vistas em outros estados. Um jovem, né, tem 30 e poucos anos, muçulmano, de esquerda, com todas essas propostas que, de fato, tudo isso que não agrada em nada o presidente Donald Trump. Eu falei aqui sobre as dificuldades de receber dinheiro, claro, se ele for de fato eleito como prefeito de Nova York, mas seria interessante, Uriane, de você explicar para quem está nos assistindo como funciona essa divisão ou essa distribuição de verba nos Estados Unidos. O prefeito de Nova York, ele depende do presidente para receber verba, ou seja, as verbas estaduais, elas vêm do governo, porque aqui no Brasil é diferente, tem emenda, então tem os parlamentares que soltam as emendas, além dos projetos que são feitos pelo governo federal, existem as emendas parlamentares. Nos Estados Unidos funciona de maneira parecida? Tem verbas, sim, que são, obviamente, encaminhadas pelo governo dos Estados Unidos para Nova York, e vale a gente lembrar, Neila, que esse tipo de ameaça feita pelo Donald Trump, até ameaçando, né, se ele não for eleito, que vai congelar o repasse, é algo que tem sido feito também direcionado para outros lugares, principalmente redutos democratas. E em Nova York, para o Donald Trump, acaba tendo um símbolo ainda maior. É onde está a Trump Tower mais famosa do mundo, é onde o Donald Trump mora, a casa dele é o maior símbolo do trumpismo, apesar de não ser o reduto eleitoral dele, é a cidade de Nova York. Então, ele tem levado isso de uma maneira muito pessoal e muito mais pessoal do que em outros lugares. E fora essa preocupação econômica, também dessa chantagem econômica, algo que surge também é o fato do Trump tentar fazer algo que ele já ameaçou fazer em Nova York também e tem realizado em outros lugares, que é militarizar as ruas também. Diversos estados democratas têm sido alvo disso. Então, com polícia na rua, forças armadas na rua, para o Trump tentar demonstrar força, mostrar que ele está sendo responsável por colocar a segurança sob controle num país, um país que está sendo, de acordo com ele, destruído pelos democratas, e o que ele visa principalmente são aquelas imagens, porque as imagens do exército nas ruas é aquilo que acaba sendo difundido posteriormente pelas campanhas, né, do republicano, pelas redes sociais, e mostra que ele está colocando ordem na casa, sendo que não necessariamente esse é o caso, mas algo que talvez possa minar esse tipo de proposta dele são esses números. Porque o que os números mostram? Que até apesar do Trump tentar prometer mais segurança, isso não tem sido traduzido em aumento da aprovação. E falando em Donald Trump, ele fez uma declaração à emissora nos Estados Unidos falando sobre testes nucleares da China e da Rússia. Ele disse que a Rússia e a China fazem testes às escondidas. Não foi bem essa frase, não tô parafraseando, mas ele disse algo nesse sentido, que a Rússia e a China fazem testes nucleares às escondidas, mas, enfim, acabam não falando isso para ninguém, é escondido e de uma certa forma aí o presidente Donald Trump mostrando ao mundo que os dois países vêm fazendo algo que não deveriam, até por conta de tratados internacionais, enfim. Será que a gente pode acreditar em Donald Trump? Que tipo de pergunta é essa? Eu não vou me comprometer com essa resposta, Neila. Mas eu vou dizer o seguinte, que desde a década de 90,
a grande parte dessas potências, Estados Unidos, Rússia, China, não têm realizado testes nucleares. Estados Unidos desde 90, China até fez um pouco mais tarde, mas existe um tratado internacional que proíbe esse tipo de testes. O único país que fez um teste nuclear desde então foi a Coreia do Norte. O Trump, ele primeiro, como que ele voltou com essa história? Foi por meio de uma declaração feita logo antes de um encontro que ele ia ter com Xi Jinping na Ásia há alguns dias. Muita gente tem tentado explicar essa retomada da retórica nuclear pelo Trump, pelo fato justamente dele querer pegar o Xi Jinping, presidente da China, de surpresa. O Xi Jinping se preparou para essa reunião. Eles iam discutir tarifas, eles iam discutir a questão das terras raras, até chegaram, né, a um acordo temporário em relação a tudo isso, a uma trégua que deve durar talvez um ano, podendo eventualmente acabar antes. Mas uma hipótese que tem sido levantada é essa, que o Trump ele faz uma postagem nas redes sociais para tentar deixar o Xi Jinping meio que desnorteado. Porém, existem outras explicações, que são outros eventos que aconteceram também na semana passada, que é o fato de que a Rússia ela lançou. Ela declarou ter feito testes com um novo míssil nuclear, que é o chamado de Burevestnik, que é um míssil que ele teria capacidade de escapar dos sistemas de defesa aéreos norte-americanos. A Rússia lança também um novo torpedo submarino que teria capacidade de enviar tsunamis radioativas. Então, pode ser também uma explicação que o Trump tenha buscado mandar uma mensagem para esses países. Não quer dizer que na prática ele vai sair fazendo testes nucleares, porque existem muitos desafios em relação a isso. O Trump até disse que ele teria instruído o Departamento de Guerra a fazer testes imediatamente, mas é complicado falar de testes de imediato, isso porque ele precisaria também de um orçamento. Esses testes eles custam bilhões de dólares, precisaria de um orçamento separado para isso. Um teste para ele ser preparado precisa de tempo também. A gente está falando de algo de em torno de 36 meses. E acaba sendo arriscado também no sentido de que, geopoliticamente, se ele volta a fazer testes, ele está de fato abrindo caminho para que a China e a Rússia façam testes. E a China, ela fez talvez menos de 50 testes detonando bombas nucleares ao longo da história, sendo que os Estados Unidos já fizeram 1000. Então, será que ele vai de fato dar legitimidade para a China voltar a testar, sendo que ela está triplicando o número de armas nucleares até 2035? Ele vai dar possibilidade da China alcançar os Estados Unidos tecnologicamente? Em relação à Rússia, a mesma coisa. A Rússia pode ter testado, só que ele vai dar à Rússia agora a possibilidade de fazer o teste de uma bomba nuclear ao lado da Ucrânia, sendo que ele está, teoricamente, ajudando a Ucrânia agora. Então é bastante perigoso. Parece que ele não sabe o que ele falou, parece que o próprio governo também não consegue explicar tudo isso. O J.D. Vance depois ele tentou justificar, dizendo que os Estados Unidos precisam garantir que o arsenal funciona, algo que também já é feito o tempo inteiro. O Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, falou em retomar os testes com o Departamento de Energia, mas usou isso no futuro, dizendo aí, meio que dando a entender que não havia nenhum plano de imediato feito para isso.